do Conselho da Cidade de Florianópolis. Hoje é a reunião de número 92. Vou começar com a aprovação da ata número 91. Teve um pedido de alteração que foi realizado, mas então eu vou colocar em votação. Só a Andressa vai colocar na tela. Teve um pedido de alteração que foi realizado, então eu coloco em votação agora a ata da reunião de número 91. Quem concorda, por favor, não fique como está. Quem tiver alguma manifestação, eu peço para que eu levante a mão no Meet. Fica aprovada, então, a ata da reunião número 91, conforme enviado por e-mail. Pessoal, hoje a gente tem, antes de iniciar a reunião do Conselho de fato, eu quero fazer 2 convites, que são de eventos que estão sendo promovidos pela SNPHDU essa semana, mas que tem muito baixo, Isaete. Todo mundo está com o mesmo problema? Está baixo, mas está audível aqui para mim. Eu estou ouvindo bem também. Eu estou ouvindo baixo também. Tá, eu vou falar mais alto, tá? Eu quero, antes de começar, a fazer um convite, que é um convite de 2 eventos bastante importantes aqui para a Secretaria. O primeiro deles é o que vai acontecer no dia 9, que é o lançamento do Plano de Descarbonização do município. Ele é um plano que foi realizado junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e vai ser lançado, então, no dia 9. Deixa eu pegar aqui o horário. Vai ser na CDL, né? A CDL gentilmente cedeu o espaço para a Prefeitura fazer essa apresentação. No dia 9 de abril, às 11 horas da manhã, o lançamento do plano de descarbonização. Junto com o plano de descarbonização, a gente também vai lançar o que a gente está chamando de E-Floripa, que são várias ações do ponto de vista de eficiência energética, né, geral da Prefeitura. São assuntos bastante transversais, como o manual manual sustentável de compras públicas, o manual de uso dos prédios públicos, o incentivo à sustentabilidade, uma comissão específica de desenvolvimento urbano sustentável. Então, convido todo mundo a participar. No dia 10, às 4 horas da tarde, a gente também vai ter o lançamento do projeto habitacional Alto Caeira, que é em parceria com a Caixa Econômica Federal, está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e a gente vai assinar a ordem de serviço, então, na quinta-feira, dia 10, às 16 horas, lá na comunidade, lá no Alto Caeira, do lado da creche. Quem quiser também fica convidado para participar aí desse momento histórico. É o primeiro programa habitacional Minha Casa Minha Vida na ilha. Então, é um momento bastante importante para a cidade. Presidente, questão de ordem. Poderia passar esses convites por escrito ali no WhatsApp, por favor? Eu já vou encaminhar no WhatsApp os 2 convites oficiais, tá, Jorge? Obrigado. De nada. Então, fica feito o convite e passo para o próximo ponto de pauta, que seria a definição das coordenações dos comitês técnicos. A Andressa vai abrir aqui os comitês técnicos, a planilha que a gente fez. Os comitês técnicos, os seus membros, né, entidade e representantes. E, então, definição da coordenação de cada um. Por que a gente precisa dessa definição? Vai ser com base na coordenação de cada um dos grupos que nós vamos começar as conversas entre a presidência do conselho e os coordenadores dos grupos para alinhar os planos de trabalho ao longo desse ano. Então, seria importante a gente definir o quanto antes essas coordenações. Eu não sei se, né, os conselheiros já conversaram entre si, em cada um dos grupos, mas a gente pode, então, ver quem se candidata para ser coordenador de cada um dos grupos, para a gente tentar avançar nessa definição. O primeiro dos grupos técnicos é relativo aos planos setoriais e temos como representantes o Sinduscom, a OAB, a UFECO, a CIF, CDL, Conjardim e a nossa Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura. Alguma das entidades se candidata para ser coordenador desse grupo?
Isso. Mais alguém? Então, Suzana. Suzana e Vinícius se colocam como possíveis coordenadores do grupo. Mais Eu fiquei algum? confuso, presidente, fiquei confuso. Qual é o grupo, afinal? É o primeiro? Que apareceu um É o segundo grupo? primeiro. Não, é o primeiro que é. É o planos setoriais, né? Setores setoriais. Isso, setores setoriais. Temos 2 candidatos. Eu vou colocar, só pinta ali. Então, os órgãos é a OAB e a UTF. Eu vou ir primeiro para os próximos grupos, para a gente ver se tiver. Desculpa um pouquinho, presidente. Não, eu me candidato à infraestrutura. Fiz confusão. Esse plano setoriais eu não estou me candidatando, tá? Obrigada. Então, tá bom, Suzana, retira a candidatura da UFECTO e abre de novo. Coordenação do grupo de planos setoriais. Vai para cima um pouquinho. Esses são os membros. Não havendo pedido de representação de coordenação, acho que a gente pode colocar, então, a OAB como coordenadora dos planos do grupo técnico de planos setoriais. Ok? O próximo. A Alessandra, tu me mandou aqui, a Alessandra, representante da Floran, me mandou uma mensagem no privado. Alessandra, os membros foram feitos com base nas reuniões anteriores, mas se a Floran quiser fazer parte do grupo técnico de trabalho, aí, né, eu já coloco aqui e a gente abre essa possibilidade, tá? Sim, Ivana, agradeço. Gostaria, sim, em relação aos planos setoriais, de que a Flora tivesse também a representação. Tá bom. O próximo grupo, então, de trabalho é sobre infraestrutura urbana. Temos como representantes a COF, Sinuscom, a OAB, o Instituto Mangue Vivo, Com Jardim, CDL, UFECO e nós da SMTI. Levantaram a mão a Rode, a Rode é do Rode é COF e a Suzana da UFECO. Muita gente amarelo. Mais alguém se candidata, pessoal? Não. Eu vou deixar a votação final, tá? Vamos rodar todos que se colocam à disposição de todos os grupos. Vamos para o próximo grupo. O próximo é comunicação e eventos, IASC, Sinduscom e a nossa Secretaria de Comunicação. Alexandre, coordenador de comunicação e eventos, mais alguém? Pode abaixar a tua mão, por favor? Que eu acho que você se candidatou para o anterior. Não? Então, IASC, coordenadora do grupo de comunicação e eventos. Indicadores da política urbana, OAB, AMOPRAN, UFECO, Sinduscom, Procoqueiros, SMPHDU. Eu acho que nessa nós nos candidatamos também. SM, qual que é a nossa? Quem que levantou a mão? Eu não peguei. Eu. Suzana? A Suzana E o Alexandre, mas o Yasky não está. Alexandre, presidente, acho que você não está nessa, né? Tu pode abaixar. Presidente, pode levantar um pouquinho mais da tela, só para a gente ver se tem mais alguma entidade abaixo ali? Não tem essas. A OAB, a AMOPRAN, o FEC, Sinduscom, Procoqueiros, SMPHDU. Então, a Suzana colocou o FEC. Então, o próximo grupo é o de formação, a AMOPRAN, Sinduscom e a SMPHDU.
O Carlos Leite não vai poder participar de hoje, mas talvez ele tenha interesse em coordenar esse de formação. Marilda colocou coordenação da formação? Entendi, então. Mas aí eu posso conversar também com o Carlos quando ele se restabelecer? Tá bom. Eu acho Tá. que ele tem interesse sim, porque ele está programando alguns eventos nesse sentido. Mas aí também a gente pode, né, se conversar. Isso. Então, gente, ficaram com mais de uma possibilidade de coordenação. A infraestrutura urbana, a COF e o FECO, e os indicadores que é a própria prefeitura e também a UFECO. O FECO, eu acho que, não sei se vocês querem, se vocês têm preferência por alguma das duas, porque eventualmente, né, a gente pode tirar a nossa candidatura da indicadores para a FECO ficar coordenadora dessa aqui e deixar a COF no infraestrutura? Suzana? Eu prefiro, então, recusar aqui e ficar na infraestrutura, tá? Tá, infraestrutura, como não sou eu que posso retirar minha candidatura ou não, infraestrutura urbana ficou a COF e o FECO, vamos fazer uma votação? Então, eu vou colocar em votação a coordenação do Grupo Técnico de Infraestrutura Urbana. Eu vou pedir para todos que votam na COF levantarem a mão, porque é a primeira ali da lista, e aí eu faço o cômputo de votação, tá? Vou dar 1 minuto. Minuto não, 30 segundos. Pessoal, foram 12 para a COF. Eu vou pedir para aqueles que votarem na UFECO, eu vou limpar todo mundo agora. Pode abaixar todo mundo, né? Peço para votarem na UFECO, por favor. 30 segundos. Pessoal, então foram 14 votos para a COF e 4 para o FECO. A gente deixa a COF, então, como coordenador do Grupo de Infraestrutura Urbana. Abaixa todas. Feedback indicadores de política urbana. A SMPH abre para o FECO coordenar o grupo. Considerando que a gente já tem a presidência. Está tranquilo. Suzana, você quer falar? Pode falar. Eu só pediria para adicionarem o meu nome no grupo do WhatsApp do Conselho, porque até agora eu não estou.
Tá bom? Tá? Obrigada. Suzana, eu peço, tu manda o teu número de novo para o e-mail do conselho, só para a gente conferir, Tá bom. tá? Uhum. Em relação ao grupo de informação, a Nuprasco não se importar, depois a gente conversa com o Carlos Leite também, porque eu imagino que o Sinscom também esteja querendo participar da coordenação desse grupo, mas aí podemos deixar para a próxima, ou por hora fica como coordenador interino de comunicação. Marilda? Eu só queria ver, acho que somos só essas duas entidades que estão ali, né? Isso, só as duas e a prefeitura. Se puder subir a planilha para a gente acompanhar, porque é difícil a gente... Obrigado. Se eu puder falar, Pode. eu deixaria provisoriamente a Marilda aí como coordenadora, e depois ela conversa com o Sinduscom e passa uma coordenação final aí. Isso. Minha sugestão também. Pode ser, Marilda? Pode sim, claro. Então, tá bom. Então, ficaram definidos os coordenadores de cada comitê técnico. A gente vai criar um grupo só da coordenação de cada um dos comitês. E a gente tem uma proposta de cronograma para, né, a gente fazer nas próximas semanas, nos próximos meses. E aí a gente vai conversando como coordenação, lembrando que a coordenação daí vai ter que fazer essa capilaridade aos demais membros de cada um dos comitês, ok? Pessoal, então vamos para a próxima pauta. O nosso subsecretário de Planejamento Urbano, Calil Teixeira, está por aqui, Calil? Estou por aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre a modernização do sistema de gestão territorial, que foi um pedido de pauta solicitado aí durante o período aí entre a convocação da última reunião. Eu vou deixar ele, você tem uma apresentação, Calil? Eu tenho aqui uns slides, são poucos também, mas a gente vai desenrolando aqui no decorrer da fala, aí eu apresento. Fechou, então eu passo para o Calil a fala. Calil, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos, conselheiros, né? Cumprimentar aí os coordenadores dos comitês temáticos também, e me coloco desde já à disposição para a gente trabalhar os temas ali que envolverem a nossa subsecretaria de planejamento. Pessoal, a ideia aqui é apresentar para vocês, compartilhar um projeto que a gente vem desenvolvendo. Só tem um microfone da Priscila Serpa, está aberto, se puder fechar, acho que... Fechou, obrigado, Priscila. Pessoal, compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem trabalhando aqui na Secretaria de Planejamento, de um projeto que a gente está chamando de etapa 2, tá? De modernização da gestão territorial. A etapa 1 foi a implantação do nosso sistema de gestão territorial, a gente chama ele de GeoFloripa, e a nossa gestão agora vem trabalhando no que seria uma etapa 2, e aí eu vou passar alguns slides aqui, vou comentando, e aí deixo aberto para a contribuição do Conselho. Só queria deixar bem frisado, bem desenhado aqui, que é um projeto conceitual ainda, é algo que a gente está estudando como fazer, né, e o que fazer. A gente já tem algumas diretrizes, e aí eu vou projetar aqui na tela para mostrar para vocês. Compartilhamento de janela. Bom, acho que está projetando, né? Então, pessoal, 2019, mais ou menos, a gente começou um projeto aqui em Florianópolis de implantação do sistema de gestão territorial, né, o GeoFloripa. Já participei aqui do conselho outras vezes, onde a gente apresentou com detalhes todo o processo de implantação do sistema, né, o que a gente estava melhorando no âmbito da administração, e
e os resultados, enfim. E mais para frente a gente pode voltar nisso, se vocês tiverem interesse. Mas hoje nós temos implantado um sistema central no município, a gente chama ele de GeoFloripa, que é um sistema que ele tem 11 módulos e 28 cadastros temáticos, né? Então a gente tem, às vezes, um módulo, e dentro desse, por exemplo, o módulo ambiental. Dentro do módulo ambiental existem cadastros ali para cadastrar cadastro de unidades de conservação, cursos d'água, áreas de preservação permanente, processos ambientais, enfim. Esse é um exemplo. Mas nós temos, então, 11 módulos, e dentro desses módulos nós temos cadastros. E a ideia é que esses cadastros, eles criem cartografias, mapas temáticos, para a gente hoje atuar na gestão do território de Florianópolis, tá? Então, esse sistema hoje ele já tem mais de 180 mapas. Então, vejam que são mapas bastante relevantes, até alguns dos comitês técnicos criados aqui, por exemplo, de indicadores, vão talvez, né, necessitar desses mapas para poder fazer as análises, o acompanhamento dos indicadores, e é por meio desses mapas que a prefeitura vem trabalhando. Os atos hoje oficiais do município, tá, isso foi instituído via decreto, um decreto que nós publicamos no ano passado. Todos os atos oficiais da administração pública municipal que utilizem informações de mapas, eles devem utilizar os mapas disponíveis nesse sistema. Então, a gente oficializa a informação disponível nele e acaba com uma situação que existia antes de, às vezes, uma pessoa só teria um mapa no seu computador e, às vezes, num parecer técnico, numa análise específica, aquele mapa surgia, mas era um mapa que não estava disponível para todos e isso dava um desconforto e, às vezes, até um conflito de informações. Então, com esse decreto, a gente normatizou essa questão. Todos os dados e mapas oficiais do município estão no GeoFloripa. Bom, o sistema está implantado, está em funcionamento. Aqui é só uma tela para vocês verem a gestão aqui, como que a prefeitura hoje faz, por exemplo, a gestão do cadastro territorial, né? Então, como que a gente cadastra os imóveis hoje no município, né, e faz a gestão deles. Isso já está acontecendo, já está em funcionamento. E o que a gente está chamando de etapa 2, nesse processo de modernização da gestão territorial, seria uma aquisição de novos produtos, né? E aí eu vou listar aqui um por um, começando por uma imagem nova, né? Uma ortofoto nova do município. A última ortofoto, né, que é um mapeamento aéreo que se faz com uma aeronave, né? Um avião voa ao município, né? E por meio de tecnologia e técnicas de aerofotogrametria, faz um mosaico do município completo, atualizado, com uma resolução bastante precisa e detalhada. Então, isso a gente está prevendo fazer nesse projeto da etapa 2. A última vez que foi feito em Florianópolis foi em 2016, então vejam que já se passam 9 anos, né? O território mudou bastante. Para a gente não ficar com uma imagem tão desatualizada, a gente vem utilizando imagens de satélite, né? Que daí são imagens mais atualizadas, tem imagens do ano passado, por exemplo, mas a precisão dessas ortofotos, elas são superiores à imagem de satélite, então por isso que a gente está embutindo ela no projeto agora na etapa 2. Um outro produto que a gente está pensando é fazer um escaneamento laser aéreo de todo o município, tá? Já tem alguns municípios no Brasil que têm feito, fora do Brasil é bastante utilizado. Então, utilizado uma tecnologia no avião, que além da câmera que vai fazer a foto, é utilizado um laser, e esse laser scanner ele pega a informação de altura também dos objetos que estão sobre a Terra. Então, altura de edificação, volumetria, copa de árvore, pontes e todos os objetos acima do solo terrestre. A gente está embutindo também no projeto, né, e está apontando para fazer essa contratação no futuro. A gente tem chamado de Floripa 3D, e a ideia é fazer, então, essa maquete 3D da cidade com os dados de laser scanner. Depois, gente, imaginamento 360 graus é o que o Google faz hoje, né, no Street View, mas a ideia é fazer um aqui específico para esse projeto, com um carro, né, que a empresa contratada vai oferecer. Tem diversas empresas no mercado que fazem esse serviço hoje. Por quê? Porque aí a gente consegue atualizar
todas as ruas do município, né? A gente disponibiliza para as empresas o sistema viário, e no GPS ali o carro programa a rota e faz rua a rua do município, e a gente faz todo o imageamento de fachada e de equipamentos urbanos que existam nas ruas. Então, bueiro, placas, postes, enfim, tem uma validade bem interessante para aplicação em vários temas da cidade, inclusive temas de mobilidade também, mapear onde estão os pontos de ônibus, enfim, lombadas, uma série de situações, sinalização horizontal, vertical. E isso a gente também está incluindo nesse projeto. O diferencial do Google aqui, só para relatar para vocês, é que essas empresas que fazem de engenharia, né, a gente consegue fazer medições em cima das imagens, e hoje o do Google eu sei que tem uma deficiência em relação a isso, para usar a medida, né, e com essa opção de medida para a gente fica bom depois para fazer a gestão do território, cadastro imobiliário e serviços de engenharia em geral no município. Algo que a gente precisa avançar bastante, tá? Isso a gente está estudando incluir é o recadastramento imobiliário. Como vocês sabem, Florianópolis cresceu muito e a gente tem aí uma série de imóveis novos no município, né? Nem todos, né, regulares, é um problema tanto do ponto de vista urbanístico quanto de gestão territorial, questão fiscal também. Então, a ideia do recadastramento é a gente seguir uma metodologia de recadastramento em campo, com cadastradores, e aí a prefeitura vai trabalhar numa campanha de comunicação quando chegar a hora, né, para avisar que cadastradores estarão visitando os imóveis e tal. A nossa ideia é trabalhar em setores específicos da cidade, num primeiro momento, a princípio nas planícies, né, e a gente atualizar o nosso banco de dados do cadastro imobiliário. A gente tem uma força-tarefa aí que trabalha Secretaria de Planejamento e Secretaria de Fazenda na manutenção do cadastro imobiliário hoje. A gente segmenta, a Fazenda cuida do cadastramento predial e o planejamento do cadastramento de terrenos, territorial. E a gente acredita que com esse trabalho de recadastramento, né, contratando mão de obra, a gente consegue aí dar uma boa atualização na base de dados e representar a cidade aí da maneira real que ela é hoje, né? Então esse é um esforço que a gente vai estar fazendo aí nos próximos meses e ano aí com esse projeto. Um outro ponto, gente, que a gente já conversa há bastante tempo no Conselho da Cidade e outros fóruns da cidade também, a questão da atualização da cartografia, né, do município. O município de Florianópolis tem uma cartografia digital, como eu falei para vocês, hoje são mais de 180 mapas, mas a gente sabe que ainda tem cartografia de base, que a gente chama, né, essa cartografia que representa as edificações, os terrenos, o sistema viário, infraestrutura da cidade. Essa é a que a gente diz que é a cartografia de base. Ela, por vezes, está deslocada, está detalhada, isso por conta de um processo histórico de criação dessa cartografia, né? Ela vem lá de trás, início dos anos 2000, foi a última contratação de cartografia, e depois disso a prefeitura foi fazendo uma atualização interna, né, com mão de obra interna desses mapas. A ideia é que a gente faça aí, pelo menos, a atualização em massa de algumas camadas dessa cartografia, para que a gente consiga atualizar a nossa cartografia de base também. E por fim, pessoal, só para fechar, a contratação de alguns módulos novos, né? Como eu mostrei para vocês ali, a gente tem hoje alguns módulos temáticos no sistema, né, com cadastros, só que a gente não conseguiu atender todas as secretarias na primeira rodada que a gente fez a contratação, e nessa segunda etapa a nossa ideia é trazer mais secretarias para dentro, então, do sistema, Secretaria de Saúde, de Educação, Turismo, enfim, criar módulos específicos ali para que essas secretarias possam gerir as suas informações, os seus mapas, dentro de um único ambiente, de um único sistema, e que a gente consiga disponibilizar isso para o cidadão, né, de uma maneira mais acessível e melhor organizada. Pessoal, então, assim, esses slides eram mais para ilustrar um pouco da ideia do projeto, tá? A gente vem fazendo algumas conversas já desde o ano passado em relação a essa etapa 2 do projeto. Início desse ano a gente já fez algumas reuniões de gestão também, e tudo indica que a nossa secretaria deve estar trabalhando com esse projeto ainda nesse primeiro semestre desse ano. A gente deve estar encaminhando algumas questões, assim,
deixando mais organizado, né, qual é o objeto, de que especificações técnicas para uma futura contratação ainda nesse ano. Então, secretária, eu acho que era isso, assim, eu até deixo aberta a palavra para os conselheiros, porque eu acho que a gente tinha para apresentar uma questão mais conceitual do que a gente está pensando, né, de ideia, e aí agora a gente deixa em aberto para ir conversando. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, Calil. Essa apresentação inicial também foi para expor o que a gente pretende contratar ainda esse ano e coletar aí, então, contribuições do Conselho para construir melhor essa contratação. Foi, né, acho que todo mundo a gente já fez diversas rodadas do GEL aqui, já mostramos vários dos módulos, já mostramos como ele funciona, nossas consultas automatizadas, a gente vai automatizar mais documentação nos próximos meses. Então, a ideia aqui, com base naquilo que vocês já conhecem, com base naquilo que a gente pretende contratar, é colher informação também do Conselho em relação a outros requisitos que todo mundo entende que o sistema, então, tem que se aperfeiçoar. Eu abro agora, então, para esses comentários dos conselheiros. O primeiro a levantar a mão foi o Hélio. Bom, posso falar, então? Pode. Seguinte, me dirigindo ao Calil Teixeira. O Calil, você certamente se lembra, não é coisa que o Hélio está falando apenas agora, nesse momento. Já desde que você fez a primeira das suas apresentações no Conselho da Cidade, eu dizia para ti, o Calil, quando é que o município vai fazer a integração do cadastro da PMF com o dos cartórios, as matrículas? E eu estou cobrando novamente isso aí, Calil, tá? E eu gostaria que tu pudesse me dar uma luz sobre essa questão. A segunda questão, Calil, esse imagiamento a laser scanner, eu não entendi muito bem qual a utilidade dele. Eu conheço um trabalho que o pessoal faz que verifica a estrutura debaixo das árvores. Por exemplo, para identificar caminhos históricos, ruínas, né, coisas arqueológicas, que é o LIDAR, né? Não sei se isso também teria viabilidade, mas é um levantamento interessante para ser feito em Florianópolis, tá? Fica a sugestão. E a terceira coisa e como é que fica a reambulação dos rios do município? Quando é que nós podemos ter isso? Tá na perspectiva de acontecer agora ou isso ainda está muito para o futuro? Era só isso. Obrigado. Oi, Calil, tu quer responder ali, o Hélio? Pode ser, secretário. O Hélio, em relação aos cartórios, a gente tem uma aproximação bem boa com eles. O que acontece a gente não conseguiu avançar na integração, que o cartório ele tem um sistema específico que ele utiliza para lançar também os mapas deles, as plantas topográficas, né? É um sistema da métrica, se eu não me engano. E a gente não conseguiu avançar. O que a gente tem feito com eles eles acessam o nosso sistema e nós acessamos o sistema deles. Então, essa foi a maneira de integração que a gente conseguiu viabilizar no momento, tem funcionado bem, tá? Em relação ao laser scanner, é o LIDAR, tá? Laser scanner e LIDAR é a mesma coisa. E acho que a gente tem um bom ganho, Hélio. Alguns municípios já estão avançando até para outra tecnologia, né? Além do LIDAR, que é a câmera oblíqua, imageamento com câmera oblíqua, aérea e tal, que também dá um resultado bem bacana. Mas o LIDAR é bacana porque ele faz a obtenção da coordenada Z, né? Da altura, né? Dos objetos que estão em cima da Terra. Então, com o X, Y e o Z, a gente consegue modelar volumetria e ter a informação bem mais detalhada, Hélio. Para urbanismo é bom, para cadastro é bom, para meio ambiente é bom também. Veja que com essa tecnologia do LIDAR,
de maneira geral, na ortofoto, né, quando a gente só voa com imagem para fazer foto, a gente chega numa curva de nível de 1 metro, né? Isso é o máximo que a gente consegue chegar. E com o lidar a gente chega em 25 centímetros na curva de nível, na altimetria, né? Então, assim, tem um detalhamento do território bastante interessante, tá? Eu não sei se tinha mais algum ponto que eu esqueci. Acho que era isso, né? Questão dos rios, Dos rios, Calil. boa. Reambulação. Hélio, É. tem um trabalho sendo feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, junto com uma empresa contratada que é a Caruso, que é para detalhar os rios urbanos, né? Eu acho que ali dentro está sendo feito um pouco desse trabalho, tá? Reambulação em campo de curso d'água é algo complexo, né? A própria Fundação Municipal do Meio Ambiente tenta fazer isso, né, de ofício, e aí acho que a Alessandra estava aqui, pode comentar. É complexo do ponto de vista também da questão temporal, porque precisa monitorar um rio durante muito tempo para acompanhar se ele é perene, se ele não é e tal. Não está no escopo desse projeto agora, tá? A reambulação, mas eu sei que existe um trabalho feito pela Secretaria do Meio Ambiente com a Caruso, que está trabalhando os rios em área urbana, tá? Pode atender um pouco dessa demanda já. Ok, obrigado. Obrigada, Calil. A próxima que levantou a mão foi a Suzana. Oi, boa tarde. Também pergunto ao Calil que no penúltimo slide ali, eu senti falta do patrimônio, né, do serviço do patrimônio, que eu acho que está faltando essa camada ser contemplada, tá? Então, já que falou em turismo, né, e etc., eu acho assim, ó, estamos em débito com o patrimônio. A gente já teve a oportunidade de conversar informalmente, né, por conta da Cotesfam, e o patrimônio está, assim, se ele está sendo bem gerido, o cidadão não sabe. Então, eu acho que contemplar uma camada que fale sobre a situação do patrimônio, o cadastro de tudo que está considerado como patrimônio cultural no município, isso tem que aparecer, né? E um outro ponto, eu pergunto, também, esse voo que faz o scanner, né? Você disse que ele, para o cadastro é importante, porque ele, de certa forma, já entrega um levantamento vetorizado, é isso? Aí eu pergunto, mas ainda assim vai ser necessário ir a campo e em cada terreno com funcionários para fazer esse levantamento de medidas? Ô, Suzana, obrigada. Obrigado. Ô, Suzana, em relação ao patrimônio, tá? Daqueles módulos que eu comentei, a gente tem um módulo específico, que é o módulo, se não me engano, de secretarias, e ali dentro a gente tem um cadastro de patrimônio histórico-cultural. Então, todos os bens tombados, todas as classificações de APC estão todas mapeadas e são geridas no sistema. Isso a gente já contemplou na primeira rodada do projeto, lá em 2019, tá? Mas, de fato, é uma funcionalidade que ela fica dentro do sistema para os servidores do CEFAM. Mas tem uma camada, né, Calil, que é disponibilizada, tem a camada disponibilizada do patrimônio, e na consulta de viabilidade, quando você gera uma consulta de viabilidade automatizada e o imóvel está a menos de 150 metros de um bem tombado, ela também aparece na consulta, aparece as informações relativas àquele bem. Isso, exatamente. Então, assim, existe esse mapeamento do patrimônio, né, e existem serviços já, Suzana, que a gente fornece as informações. Então, em relação ao patrimônio, ok. Em relação ao laser scanner, né, tu comentasse, separar o laser da questão do recadastramento. O recadastramento é um serviço de equipes que vão em campo para fazer levantamento de características dos imóveis. O laser é um levantamento aéreo, tá? Que ele é feito de todo o município, e o que se faz com os produtos desse laser, né, que gera uma nuvem de pontos, tá? Não são vetores, é uma nuvem de pontos que a gente chama.
tá? E essa nuvem de pontos, depois a gente pode processar ela e gerar modelos 3D, gerar uma série de situações, tá? Mas uma coisa não supera a outra. Uma coisa é a questão do laser e o recadastramento é um serviço em loco mesmo. Então, essa questão do laser, ela não pode fazer o que o Hélio tinha comentado, ela pode também detectar, escanear o solo? Faz. O que o Hélio comenta, a reambulação, é um levantamento em loco, em campo, dos cursos d'água. E aí necessita até de um monitoramento maior, porque às vezes a gente tem uma calha no terreno, né, um talveg, mas não necessariamente é um curso d'água. Às vezes é só um talveg, né, da topografia. Então, essa questão de reambulação de curso d'água, eu já acho que é uma questão mais específica, até mais criteriosa. Agora, o recobrimento aéreo com laser é de todo o município e de todos os temas. Então, ele vai pegar a árvore, vai pegar a topografia, vai pegar a edificação, vai pegar o que tiver acima do solo e no solo também, todo o terreno. Não, eu me refiro a sítios arqueológicos, que é importantíssimo, é a patrimônio cultural. Então, por isso que eu me refiro, né, a gente condensar todas essas informações culturais, né, numa camada, Então, esse scanner vai possibilitar isso também, esse escaneamento do solo, no sentido de determinar registro de sítio arqueológico. Sim, todo o território, tá, Suzana? O que tiver no território de Florianópolis, ele vai pegar. Agora, realmente, em relação a patrimônio, se utiliza muito o LIDAR, né, o laser scanner, também o terrestre, e o pessoal usa muito em patrimônio. Então, às vezes, poxa, vai fazer uma edificação que é tombada, não vai contratar um avião para fazer isso. Você vai, às vezes, pode ser uma pessoa com equipamento LIDAR, e ele passa escaneando a edificação, e se utiliza muito drone também, tá? Para essas áreas menores, específicas, o pessoal, às vezes, utiliza drone com a tecnologia LIDAR para fazer o escaneamento. Tá, Suzana? Mas hoje o projeto ele é para todo o município e vai pegar todo o território. Próximo que levantou a mão é a Rodi. Primeiro, parabéns pela iniciativa, super importante, né, essa modernização, porque isso entrega muito, aumenta a eficiência, né. Eu tenho duas perguntas. Vocês conseguiriam fazer mapeamento de drenagem e saneamento? E quando eu falo de drenagem, não é só onde a gente tem talveg, é aquela drenagem também construída, boca de lobo, essas coisas. Ou não é possível ainda com esse estudo? Essa é a primeira pergunta. Daí, obviamente, havendo a possibilidade da drenagem, desse mapeamento das redes de saneamento, né? A segunda coisa é como é que vocês estão pensando com esse estudo em relação às modificações do gel? Porque hoje a gente usa o gel e depois de um certo tempo a gente vai usar e ele está diferente. E a gente não sabe o que aconteceu, como foi modificado, se é só com base no login o controle da modificação do gel, ou se a cada modificação do gel tem uma portaria que autoriza a modificação, porque isso também é importante do ponto de vista da segurança do sistema, né? Ou é que só esclarece, modificação no gel em qual camada? Ah, sim, em camadas como, por exemplo, camada ambiental, né, que é a que eu mais utilizo. Você usa, no momento ela está com essa informação, depois em outro momento ela está com outra informação. Não mudou a lei. Eu não acho que, não estou dizendo que não possa mudar, eu acho que tem que mudar, se o município tem a qualquer tempo, pode e deve retificar os dados para melhorar a informação. Mas é como dar a segurança de que aquela informação não foi objeto de um hackeamento, que ela foi feita pelo profissional que o município designa para fazer isso, que não é qualquer pessoa, né? Que tenha um procedimento de modificação para dar essa segurança para o sistema. É isso. Ô, Rodi, perfeito. Em relação ao mapeamento de boca de lobo, sim, tá? Aquele trabalho do Street View, do mapeamento ali 360, é justamente para a gente imaginar tudo que tiver na superfície terrestre, ao nível do ser humano, né? Onde o carro está passando, e a gente consegue pontuar. Cadastro de redes, não.
tá? Cadastro de redes é um mapeamento bem específico. Eu sei que tem uma tecnologia de radar que o pessoal usa, que aí ele consegue pegar abaixo do solo, mas assim, não está previsto nesse escopo aqui, mas é algo que precisa ser avançado aí para o futuro. Cadastro de redes, não. Mas tudo que está visível ao olho, a gente consegue pegar ali no mapeamento 360, e essa é a ideia dele, por isso até que a gente não vai utilizar o Google, a ideia é fazer uma contratação específica, porque a gente já consegue até mesmo criar, as empresas que fornecem esse serviço hoje, eles já vendem a solução do 360, né, as imagens, e às vezes algum sistema de inteligência artificial que já identifica na imagem. Então ele já identifica bocas de lobo e cria já um ponto para georreferenciado, tu já usa isso na tua cartografia. Então, essa é a questão do 360. Em relação ao gel, tá? A ideia é que ele seja um sistema dinâmico, sistema de dia a dia, de uso. As informações que estão ali, com exceção de algumas, elas não devem ser atualizadas. O restante deve ser, cadastro imobiliário atualizado todo dia e tal. Agora, sim, camadas ambientais, tá, Rod? Específico isso. A gente deu uma carga de dados de mapas ambientais quando a gente implantou a consulta ambiental automatizada. Isso foi em 2023. Quando a gente implantou a consulta, a gente precisou de uma base de dados para rodar ela. Nós solicitamos para a Fundação Municipal do Meio Ambiente e a Floram produziu e nos enviou uma carga de dados. Essa é a carga que a gente tem no sistema hoje em relação às condicionantes ambientais. O que se espera, né? E é isso que está sendo trabalhado com a Fundação Municipal do Meio Ambiente, que esses dados eles sejam atualizados aí, pelo menos anualmente, né? Se conseguir ter uma periodicidade menor, melhor ainda, porque a gente percebe que às vezes no dia a dia tem situações que às vezes mudaram ou que não são aquelas que estão no mapa. Isso chega para a gente aqui no planejamento e isso até acaba diminuindo um pouco o valor que o GEL tem no sentido da informação, porque as pessoas às vezes acham que o GEL está todo errado, e na verdade não é, né? É um mapa que está lá, que às vezes ele pode estar com uma informação um pouco divergente. Então a gente tem feito um trabalho aí, a secretária Ivana, junto com o secretário Valtric, aí, de voltar com essa atualização dos mapas ambientais aí de uma maneira mais consistente e contínua. Em relação à segurança, o sistema ele tem um módulo específico de auditoria. Então, todos os mapas que são alterados, ele registra o nome, a hora, data e todas as informações de como era a informação e como ficou. Tá? Então, isso a gente se preocupou lá atrás em manter isso, Rod, justamente para dar segurança na informação e na gestão desses dados. Tá? Acho que só para complementar, na camada ambiental, até a Luciana pode falar um pouquinho mais a respeito, mas na camada ambiental, o sistema foi elaborado, foi construído, né, Calil, para que cada secretaria tivesse um pouco de independência hoje no colocar e retirar a informação do GEL. No entanto, a gente está se precavendo bastante do ponto de vista da transparência e de ter pareceres técnicos que embasem cada alteração. Então, eu perguntei qual era a camada que você estava falando, porque eu acho que a que mais está mudando atualmente é a do zoneamento, por conta do grupo técnico de microzoneamento, que com base em pareceres feitos aqui, ou pelo urbanismo, ou pelo ambiental, pode sim fazer aquelas alterações previstas na legislação, que é em relação ao zoneamento ACI, AVL, APP e APL. Então, mas todos eles, se você olhar no GEL, eles estão pintadinhos, eles têm uma churinha diferente, tem uns pontinhos brancos, e a gente diz em qual processo administrativo aquela alteração foi tratada e qual o número do parecer que embasou a alteração. Alessandra, você quer dar mais uma pitada em relação à parte ambiental? Sim, só complementando ali o que o Calil colocou, antigamente, né, Rod, a gente não tinha a consulta ambiental automatizada, então houve sempre vinha para que os técnicos se manifestassem, né, e então, quando a consulta ambiental foi instituída, a Floram, né, ela apresentou, né, como o Calil colocou, novos mapas, sendo que muitas dessas áreas a gente não tem os estudos aprofundados, né? Então, é claro que teve um pouco dessa questão, que teve alterações. Eu sei que o pessoal reclama que hoje a gente tem mais restrição do que tinha antes, né? Mas, enfim,
não são, na verdade, nessas áreas, por exemplo, áreas úmidas, onde tem vegetação herbácea, né, que eu sei que a gente acaba recebendo bastante pedidos de reconsideração, são áreas onde não se tem certeza do que se trata, né? Então, por isso, elas foram mapeadas dessa forma para que, numa consulta ambiental automatizada, seja chamada atenção para essas áreas e, caso não ocorram aquele tipo de característica que está indicado na consulta, o proprietário tem todo o direito a solicitar, e aí sim, né, com um laudo específico, a revisão dessa característica, ela chega para a Floran, que é feita essa análise, né, com base em vistoria e nos dados que a gente tem. Então, só justificando um pouco também, Calil, que foi em função realmente da consulta ambiental ela ser automatizada. E a gente tem o grupo técnico, como a Ivana falou, que está trabalhando, né, já tem uma série de pareceres aqui, de alterações para serem feitas no geoprocessamento, estão em tratativas aqui com o presidente da Floran, para ter procedimentos de regramento, né, como você mesmo colocou, não é tão simples, né, a secretária Ivana comentou que para alteração do zoneamento, hoje tem uma comissão, e aqui, para alterar os mapas ambientais, a gente também precisa de critérios e de uma segurança técnica, né, para que possamos proceder, né, da maneira mais correta e transparente possível. Então, isso está sendo tudo desenvolvido aí também, e a Ivana tem, acho que, tratado dessa questão diretamente com o nosso presidente aqui. Obrigada, Rod e Alessandra, pela participação. O próximo é o Jorge Getúlio. Boa noite a todos, boa noite, boa tarde, Calil, boa tarde a todos, presidente. De acordo com o artigo 304 lá do plano diretor, ele estabelece lá os instrumentos, né, do sistema de gestão da política urbana, né? Aí tem lá o fundo municipal, sistema de avaliação de desempenho urbano, sistema de informações municipais, sistema de acompanhamento e controle do plano diretor e replano. Isso aí a Replan está lá, né? Já está pronta, né? E o Fundo Municipal também está lá, né? Agora, esse sistema de avaliação de desempenho urbano, esse sistema de informação municipais e acompanhamento e controle do plano diretor, eles vão ser incluídos ali também? É contigo ou com outra secretaria? Continuando. Então, o Hélio perguntou sobre cartório, né? A inclusão do cartório no cadastro técnico, né? Eu sugiro até mais, né? Casan, Celeste, né? Eu sei que tem problemas de portabilidade, né? De sistema, né? Como você falou no cartório, né? Então, não é só chegar e, vamos se comunicar aí, não é bem assim, né? Cada um tem um sistema com linguagem diferente, totalmente diferente, um não fala com o outro, né? Então, tem que haver essa portabilidade, né? Mas é importante ter também acesso e essa união, integração com a Casan e com a Celeste, né? Tanto para a Casan não sair abrindo coisa e estragando coisa da prefeitura, nem a prefeitura, né, quando for fazer obra lá e detonar a tubulação da Casan, né? Outra coisa, quanto à cartografia, lembrar aí que o sistema da prefeitura, ele foi feito em, todo o cadastro, foi feito em SAD 69, né? É o Datum, né? E foi só convertido. Essa conversão para CIRGAS 2000, ele ocasiona imprecisões, né? Então, o certo é fazer, assim, o ideal seria a cada 4 anos fazer um novo levantamento, né? E já no datum apropriado, né? Não tem que fazer conversão. Né? E agora, lógico, vai sair em tudo CIRGAS 2000, né? E, aproveitando o que a Rodi falou, eu sinto falta lá no geoprocessamento de metadados, né, sobre os dados, né? Então, por exemplo, às vezes eu queria saber qual foi a data de obtenção daquele dado, da camada, por exemplo, aí, edificação, né? A data de origem, a precisão desse dado, qual foi a origem, a técnica que deu origem, né? Foi LIDAR, foi aerofotogrametria, né? E outros dados mais, né? Então, eu vejo que, quando abro a tabela de atributos das camadas, tem muitos campos que estão sem informação nenhuma, né? E, para muita pesquisa, a gente precisa dessas informações. Então, seria interessante, né, ter isso aí.
Uma dúvida, algum outro órgão da prefeitura, ele contrata cartografia em separado da Secretaria de Planejamento? Tipo assim, a da Fazenda? O ideal é todo mundo, concentrar, né? Já é cadastro multifinalitário, não precisa cada um pegando a sua cartografia, né? E tem plano diretor do cadastro multifinalitário, ou seja, já tem uma visão de longo prazo? E eu sugiro aí aplicar o plano ICES, né? Lá da e-governança, tem lá naquele plano ICES, né? Que é Iniciativa Cidades, do BID, né? Aquilo seria o plano diretor para Florianópolis, o ideal, mas não foi, né? Mas então lá tem uma seção do e-governança que aborda o cadastro técnico, né? Os serviços digitais, né? Tudo isso já. E também a gente aperfeiçoar o nosso cadastro chegando lá no GeoBIM. Já ouviu falar, né? Essa é o Nirvana. Ainda tem problema de portabilidade, né? Mas queria saber se tem alguma já visão nesse sentido. Obrigado aí. Então, é um cadastro que a prefeitura, que Florianópolis, como cidade inteligente, precisa, né? E para governar uma cidade inteligente, tem que ser um cadastro inteligente. Obrigado aí. Obrigado, Jorge. Ô, Jorge, lá no começo, né, o Sistema de Informação Municipal é o GeoFloripa, tá? O decreto que institui o GeoFloripa, ele regulamenta esse artigo do plano. Depois, o Sistema de Avaliação de Indicadores, nós apresentamos no início desse ano, né, que a gente apresenta sempre no início do ano, os indicadores do ano anterior, que são emissão de consulta, aprovação de projeto e tudo mais, né? Foi uma reunião passada aqui. Que mais? Foram tantas coisas, né? Deixa eu pensar. Em relação à cartografia. Avaliação de desempenho urbano. Isso, exato. Foi o que a gente apresentou aqui no início do ano, né? O desempenho urbano do município. E depois, dentro da Replan, Jorge, nós temos o Floripa em números e depois nós temos os indicadores de desempenho urbano, que justamente são indicadores em relação ao plano diretor. Inclusive, tem uma cartilha lá que é só específica disso, tá? Ô, Jorge, em relação aos metadados, tá? No geoportal da prefeitura, na aba Downloads lá, estão todos os metadados de todas as camadas. Isso aí a nossa equipe se preocupou e está bem no padrão da ISO, tá? A ISO da norma internacional que trata de metadados de dados geoespaciais. Isso aí já está ali pelo menos 1 ou 2 anos. Na prefeitura, a ideia é que não haja contratação de cartografia que não passe por aqui, porque a atribuição é nossa, né, da Secretaria de Planejamento. Então, eu acho que a gente está bem alinhado nesse momento aí da gestão e isso não deve acontecer. E, inclusive, esse projeto que eu estou mostrando aqui, nossa secretaria está dialogando com outras secretarias. Então, é o que a gente está trazendo para o conselho, mas está tendo dentro da administração também um alinhamento. Plano diretor de cadastro não tem, tá, Jorge? O que tem é um decreto, né, que a gente instituiu o GeoFloripa e definiu ele como o sistema de cadastro multifinalitário do município, está lá no decreto. Então, a partir desse momento, o GeoFloripa é o sistema de CTM, e ali dentro a gente trouxe ali regras de uso. Então, cada órgão é responsável pela sua informação, seus dados e tudo mais. Então, a gente está construindo nesse momento essa política, né, no município, e vamos ver como é que... Tem avançado bem, tá, Jorge? Eu acho que, assim, quem acompanha Florianópolis aí nos últimos anos, aí, mais recente, viu que deu um salto, tá, em relação a essa questão de modernização de mapa e tudo mais. O que se tinha no município antes, assim, era uma visão de que a cartografia era só um desenho, né, que não tinha valor jurídico. E hoje a gente percebe o quanto a informação do mapa ela afeta, né, a vida das pessoas, gera conflitos e direitos, restrições. Então, acho que a gente tem avançado bastante, tá? A administração é bem sensível. A gente tem regulamentado na medida do possível e do necessário, também porque só criar plano, decreto e tudo mais, às vezes não... O negócio é criar cultura, né? E é isso que a gente tem tentado criar, cultura interna e externa. Então, a gente criou documentos automatizados, está disponível para todo mundo, domingo à noite o cidadão tira.
Então, provavelmente, ele vai demandar mais, mais informação da administração, né? É aquele caminho sem volta, né? E isso vai puxando a régua aqui dentro também para a administração e melhorando. Tá? Mas, de maneira geral, eu sei que tu botou vários pontos, né? Eu sei que tu gosta do CTM, né? A gente já trocou umas ideias outras vezes aqui, tu é um cara que conhece de cadastro também. Acho que a gente está indo para um caminho legal. A nível de Brasil, assim, o sistema que a gente implantou hoje em Florianópolis é uma referência. A Receita Federal utiliza o nosso modelo conceitual do GeoFloripa para o Sistema Nacional de Cadastro, tá? A gente fez uma apresentação para eles na época e hoje a Receita vai utilizar no Sinter o modelo conceitual que a gente criou para o GeoFloripa. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho certo. Agora é dar tempo ao tempo. Essa segunda rodada de investimento aí, essa segunda etapa, Jorge, eu acho que vai melhorar bastante, sabe? Questão dos dados, as informações disponíveis no sistema. E já estamos em Sirgas 2000, né? Para te ver, o município ficou fora da norma, né? Até o ano de 2020, mais ou menos. Então, a gente conseguiu avançar bastante aí, tá bom? Ok, eu só queria acrescentar, parabenizar o Calil, a equipe, né? Que é um trabalho gigantesco, parece fácil, né? É avião voar, mas é um processamento mil, e uma coisa é obter os dados, outra coisa é o que fazer com esses dados, né? Então, quero parabenizar a equipe e realmente é uma atividade que ela não para nunca, né? E ela está sempre evoluindo, né? E não tem, né, fazer e descansar. É de 4 em 4 anos, no mínimo, quer dizer, seria o ideal, né? Está sempre atualizando. Parabéns aí. Obrigada, Júlio, pela participação. Hélio, eu vou deixar o Bruno como próximo, porque tu já se manifestou nessa pauta, e daí no final a gente abre novamente, tá? Porque nós estamos com o tempo bastante apertado. A gente ainda tem conferência para falar hoje. Bruno, então, por favor, sua contribuição. Obrigado, presidente. Calil, mais uma vez aí, parabéns na tua pessoa, parabenizando aí o restante da equipe também. Tu citou as pessoas que acompanham o GEO há bastante tempo, esse é meu caso, né? Então vejo a evolução, vejo diversas melhorias ainda a fazer, né? Acho que uma das dores aí é como que o cidadão obtém dados, tabelas e etc. Quem mexe em GIS consegue fazer isso, quem não consegue sofre um pouquinho, né, Jorge? Acho que a gente tem um pouquinho de vantagem em relação aos demais, mas eu só fiquei um pouco curioso aí, Calil, em relação a essa apresentação de nova aerofotogrametria, tudo isso, aquele mapeamento de Street View, né? Isso tudo, a ideia é a prefeitura contratar ou a gente usar imagens já existentes e processar essas imagens já existentes? E se é o objetivo da prefeitura contratar, qual a fonte desse recurso? Tem alguma ideia específica para isso? Obrigado. Ô, Bruno, beleza. Cara, eu até frisei no início da fala, né? Esse aqui é um projeto conceitual, tá, Bruno? A gente não avançou ainda para a questão de recurso. Então, o que eu trouxe aqui são intenções para que o Conselho verifique aquilo que a gente pensa que seja necessário que seja feito, tá? Eu acho que nesse segundo momento, né, a secretária Ivana, a gente vai sentar depois junto com o prefeito, os outros secretários e buscar aí a fonte e verificar como fazer. Já tem alguma conversa acontecendo, tá? Agora, sim, é uma contratação, tá, Bruno? O município hoje ele não tem capacidade técnica para fazer aquilo ali. Depende de tecnologia, de equipamentos muito específicos, e no Brasil hoje é muito comum e existe aí uma gama de empresas no mercado que fornecem esse tipo de serviço, de produto. Então, assim, certamente é uma contratação, mas o que a gente fez, Bruno, aqui, cara, foi dentro de um plano maior. A gente já fez a primeira etapa, que foi implantar sistema, conversão de base de dados, criação de documentos automatizados. Etapa 1. Então, essa aqui para nós é a etapa 2. Aí agora a gente vai sentar e vai ver o como fazer, né? Se a gente vai fatiar a etapa 2 em 2 etapas, então faz primeiro um voo e o Street View, e depois... Então, a gente está nesse momento. Mas antes disso, eu acho que a ideia era trazer para o Conselho aqui para a gente também compartilhar com vocês e ouvir sugestões.
Bruno, só para explicar um pouquinho melhor, né? A gente está o que eu quero estar colocando é que isso ainda está em elaboração, porque a nossa ideia é contratar. A gente entende que tem a necessidade, né? É uma necessidade que internamente ela é evidente por conta de todos os processos e todos os dados que a gente tem que buscar no GEL, mas a gente também quer ouvir aquilo, né, da porta para fora da prefeitura, o que se entende que a gente pode acrescentar nesse projeto inicial, porque nós sabemos as nossas dores, agora a gente precisa também expandir para ver quais são as dores dos demais, para a gente incluir nesse processo. Apesar de já não ter fonte de recurso estabelecida, hoje a gente tem a Outorg, que é uma fonte que a gente provavelmente vai usar de alguma forma, né? Talvez não tudo, vai depender do valor também do projeto, porque o projeto a gente também tem que entender o tamanho dele, se ele vai ser grande, se ele vai ser em etapas, se forem etapas, quais é o tamanho de cada etapa. Então, tudo isso ainda está sendo estabelecido e por isso ouvir todo mundo para entender como que a gente parte, né? Qual a estratégia daqui para frente. Mas obrigada pela participação. Hélio e Jorge Getúlio estão com a mão levantada para falar. Seria dessa pauta? Porque a gente ainda tem Conferência das Cidades para falar hoje. O meu, presidente, é bem rapidinho, é só uma complementação dos 3 pontos que eu fiz a indagação ao Calil Teixeira. Dizer assim, Calil, o cartório só está complicando. Tu vai fazer pesquisa agora, eles querem que tu pague, e está caro o serviço de cartório, tão caríssimo. Antes eu passava uma lista e dizia, dá uma olhada aí, o setor de vocês, e verifica o que está atualizado, o que está desatualizado, e o que tiver desatualizado, você me faz uma cópia, né? Agora eles não fazem mais isso. Agora eu tenho que jogar no escuro. Vou fazer uma pesquisa lá, eu tenho que fornecer por exemplo, a matrícula, e aí eles vão me dar atualizado, mas o atualizada pode ser que é a mesma de 2 anos atrás, entendeu? Então, esse tipo de coisa, o cartório só está complicando. Parece que eles querem cada vez mais tirar dinheiro do povo, entende? Então, esse serviço de integrar, isso ajudaria muito as nossas pesquisas, né? Da população em geral, assim, né? Então, esse é apenas um aspecto. Sobre a questão do LIDAR, eu, há uns 3 anos, um pouco mais que isso, fazendo uma pesquisa na região de Santo Antônio de Lisboa, nós encontramos uma menção histórica de um fortim que existia no morro, que controlava os 2 lados do morro. Aí, o que nós tínhamos à disposição? Verificar, de repente, as imagens antigas, né? Imagens aéreas. Mas, veja só, é uma informação que é antes do primeiro levantamento do exército americano, lá da década de 30, né? Que nós temos imagem aérea. Então, somente essa tecnologia do LIDAR pode nos dar alguma luz, né? Descobrir onde é que, se ainda existe, ou se não tem uma estrada que foi feita em cima, por exemplo, né? Onde é que fica esse fortim? Tem um lá perdido na Lagoa da Conceição também. Só tem menção histórica, mas ninguém sabe onde é que está. Então, são coisas assim que vão, depois com essa informação feita, esse levantamento na ilha, o pesquisador pode, né, de acordo com a sua área de pesquisa, fazer o uso disso aí, vai ser importante, nós vamos ganhar bastante informação histórica, né, resgate de informações históricas. Eu acho que vai ser muito, muito interessante, e eu diria, talvez até pioneira no Brasil, né? Porque uma coisa assim no município é difícil. Era isso, obrigado. Obrigada, Seria rápido aqui. Só assim provocar o Calil, né, que a atualização do cadastro é muito caro, né? Mas ele é uma atividade que se autofinancia, né? Ele gera recursos depois, né? Porque vai descobrir várias
várias construções que não estavam legalizadas e tudo mais. E a questão também de justiça social, né? Muita gente está ali, né, e não paga, e está pesando no ombro de outras pessoas, né? Assim, mais gente contribuindo a um alívio geral. Né? Obrigado. Obrigada, Jorge Getúlio. Calil, eu acho que tu fica com a gente, né, para falar um pouquinho da conferência também. Vou passar para a próxima pauta, então, que é relativa à conferência. A conferência estava inicialmente marcada, né? A última vez que a gente conversou, ela estava para acontecer nos dias 10 e 11 de abril, que seria essa semana. Nós tivemos uma questão ali de incompatibilidade com a LESC, nós tivemos que mudar a data da conferência, e agora ela está no dia 24 e 25 de abril. Então, eu vou passar também, acho que essa é a principal alteração. Eu vou pedir para o Calil também fazer um briefing geral de como a gente está dentro das programações. Lembrando que diversos conselheiros fazem parte da comissão organizadora, e a gente já fez quatro reuniões da comissão? 4 reuniões da comissão para fazer as organizações, as tomadas de decisão, e se eu não me engano, agora a gente está no regimento, né? Então, hoje eu não pude participar, mas eu abro aqui para o Calil, porque hoje de manhã a gente teve uma reunião da comissão organizadora. Calil? Bom, vamos lá. Pessoal, então, a secretária comentou, nós temos uma comissão organizadora, tá? A comissão, ela é composta pelo Conselho da Cidade, né? E aí tem vários conselheiros aqui que participam com a gente. Fizemos uma reunião hoje pela manhã ainda, o Hélio até está destacando aqui que hoje a gente finalizou o regimento e a gente tem avançado. Bom, as datas que nós ficamos, então, são do dia 24 e 25 de abril, tá? No auditório Antonieta de Barros, na LESC, a nossa conferência. Os horários depois a gente passa com mais detalhes, mas a ideia é que o primeiro dia a gente comece na parte da tarde e vá até a noite, e no segundo dia vai ser o dia inteiro, tá? Com algumas pausas para almoço e café. A gente tem avançado bem, pessoal. Já temos ali confirmação de 3 palestrantes, tá? E a ideia é discutir 3 temas ali. Um tema mais relacionado à habitação, e aí vou deixar para a secretária depois comentar em relação aos palestrantes, mas em relação à habitação, um outro tema de financiamento de cidade, e um outro mais de urbanismo moderno, enfim. Então, são 3 palestras que se complementam, isso no primeiro dia. No segundo dia, a gente vai estar organizado para trabalhar os grupos de trabalho, e aí são os grupos que fazem as propostas, e essas propostas me faltou o nome agora, mas são as propostas que vão ser levadas para votação, e dessas votações, o que for votado ali, confirmado, segue para a conferência estadual. No segundo dia, a gente vai ter também a votação dos delegados, então são aquelas pessoas que se candidatam a concorrer ao cargo de delegado para ir para a conferência estadual. Então, a gente tem trabalhado, tem avançado bem, junto com o Conselho. A Prefeitura, e aí de maneira mais interna aqui, dentro da nossa secretaria, a gente tem trabalhado numa organização mais operacional. Então, a gente tem trabalhado numa contratação de uma empresa. A gente está discutindo isso essa semana, provavelmente até o final da semana a gente deve concluir essa etapa de licitação para contratar uma empresa para fazer a parte operacional da conferência. Então, a parte de credenciamento, café, ata e organizar um pouco essa parte operacional e depois uma parte de sistematização de dados e informações da conferência. A gente quer que ao fim da conferência a gente consiga ter ali um dashboard, um BI, com as informações que foram tratadas ali dentro dos grupos de trabalho. Então, de maneira geral, é isso, secretária. Eu acho que, se quiser falar dos palestrantes, né, que eu acho que estava mais à frente desse alinhamento, mas a conferência, de maneira geral, está organizada. Eu só deixei de falar que a gente, além de ter o Conselho da Cidade participando, a gente, esse ano, vai trabalhar com a nossa equipe interna, a nossa equipe técnica, na mediação dos grupos técnicos, tá? Então, é algo que a gente faz questão de valorizar a nossa mão de obra técnica também. Então, dentro do grupo de trabalho, durante os dias ali, o dia, né, que haverão a discussão nos grupos de trabalho,
as mediações vão ser feitas pela nossa equipe técnica, então o pessoal que trabalha com a cidade já, arquitetos, geógrafos, engenheiros, para ajudar nessa discussão. Tá, secretária? E aí passo a palavra. Obrigada, Calil. A gente está bastante animado com a conferência, a gente quer que ela seja exitosa esse ano, que ela, né, que seja também cumpra os objetivos. Florianópolis participando da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Acho que isso tem que ficar dentro da cabeça de todo mundo, é isso que eu estou falando, diversas reuniões, né, tentando reiterar sempre, que nós estamos montando aqui, nós estamos montando as propostas que irão para a política nacional. Então, é importante que a gente saliente essa participação, essa contribuição que Floripa pode dar para a elaboração da política nacional. Isso é bem relevante. E, para isso, eu acho que os dois principais desafios que a gente tem hoje na cidade, mas que pode ser levado para nível nacional, é a habitação e também a parte financeira. A gente está passando por uma reforma tributária que ela vai ser bastante desafiadora para os municípios. Confesso que hoje, apesar de eu ter lido bastante a respeito, a gente ainda não tem a total visão do que isso vai impactar no município, e principalmente na política urbana, no financiamento da política urbana, além das questões, né, do ISS, arrecadação, vai para o nacional, volta com a cota parte, e por aí vai, um monte de termos que eles são complexos e difíceis e que não estão no dia a dia das pessoas, mas que vão influenciar diretamente na política local a partir da reforma. E por isso a gente focou nesses dois temas, que são dois temas que a Conferência Nacional colocou como eixos, né, como eixos bem principais dentro da discussão, e por isso a gente está trazendo o secretário nacional de habitação, que é o Augusto Henrique Alves Rabelo. Ele vai estar aqui essa semana na inauguração na ordem de serviço do projeto habitacional Alto Caeira, e nós convidamos também ele para retornar, então, no dia 24 de abril, para fazer essa palestra em relação à política nacional de habitação, de interesse social, então vai ser bastante interessante. Vamos ter também uma prata da casa, que é a Michele, secretária da Fazenda atual. Hoje ela é presidente da Conselho Nacional das Secretárias de Fazenda, algo do gênero, não lembro exatamente o nome, mas ela é a presidente desse conselho que engloba vários secretários de Fazenda municipal e que estão discutindo de forma bastante intensa a reforma tributária e os impactos disso no município. Então, ela vai tentar trazer numa linguagem, né, mais coloquial, mais entendível, o que significa tudo aquilo que muitas vezes para nós é tão distante do nosso dia a dia que a gente não consegue absorver e não consegue entender os impactos disso no dia a dia da cidade. E, por fim, a gente convidou também o Raul Just Lores. Ele é um jornalista e urbanista. Ele tem o canal São Paulo nas Alturas. Ele é um crítico, né, do urbanismo moderno. Ele é um crítico do ponto de vista de construir soluções novas, inovadoras, disruptivas. Ele traz muito a parte cool da cidade, né, a parte diferente da cidade, que ele bate bastante nessa tecla. Ele pensa muito em patrimônio histórico e nessa interação do patrimônio histórico com a cidade atual, como fazer isso conversar, qual que é melhor. Ele é bastante provocativo mesmo, e eu acho que a ideia aqui é a gente entender quais são as potencialidades de Floripa e trabalhar em cima. Então, por isso foram pensados os 3 palestrantes, a comissão já deu ok para os 3, e agora a gente está em processo, né? O secretário nacional já confirmou, a Michelle já confirmou, o Raul tem um processo de contratação que a gente precisa fazer, que ainda está sendo encaminhado, mas a princípio vai dar tudo certo. E aí, no segundo dia, plenária, propostas, e aí as propostas a gente tem que focar na política nacional, mas vai ter também um caderno com todas as propostas que vão ser apresentadas por cada um dos grupos temáticos, são 3 grupos separados. Então, acho que a gente consegue trabalhar bem com as duas formas de construir a política. A Gisele, que é a diretora de planejamento, chegou aqui agora também, mas acho que a gente já deu um panorama geral da conferência, do que está sendo pensado, planejado, e eu abro agora para, se tiver alguma dúvida, né, para a gente já esclarecer, porque estamos chegando aí nos finalmente da organização da conferência, então se tiver algum ponto para mudar, é agora que a gente tem que conversar. Então, eu abro aí um pouquinho para quem quiser falar alguma coisa, se quiser. Ninguém levantou a mão, acho que não está polêmica, então.
a conferência. Hélio, fale. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Mais para complementar e reforçar, né, que a conferência da cidade, ela vai, e não poderia ser diferente, oportunizar todo o munícipe a participar dessa conferência, inclusive com sugestões, com voto, tudo mais. Então, tá garantido ao munícipe, ao morador de Florianópolis, a participação, mesmo que não tenha representação de entidades, né? Então, todos aí convidados, é importante também as pessoas poderem estar divulgando isso. A inscrição, ela vai ser antecipada, vai ser antes, vai acontecer até o dia, até o horário de início da conferência, né? Então, é importante que todos participem para a gente poder ter uma conferência forte e produzir o melhor conteúdo. Conteúdo esse que são propostas que vão para o nacional, que poderão ir para o nacional, isso vai depender também de nós conseguirmos eleger as nossas demandas lá no estadual, mas que o resultado desse produto, ele possa contribuir também com a melhoria da nossa legislação de urbanismo aqui da capital, assim como também trazer propostas para o governo do estado na questão do planejamento urbano, né, para todo o estado. Então, é isso que eu queria complementar. Os trabalhos estão acontecendo de uma forma bem producente, bem técnica, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma conferência muito bem organizada e com a participação em alto nível. Obrigado. Obrigada, Aline. Então, por hoje, passamos por todos os pontos de pauta da reunião de hoje e ficamos aos próximos passos. Agora vai ser entrar em contato com os coordenadores de cada grupo técnico, para a gente, talvez, na próxima reunião, né, a minha sugestão é que a gente apresente aí o cronograma de trabalho das comissões, né, dos grupos técnicos e do conselho de forma geral para todo ano. Tá bom? Acho que é isso por hoje. Agradeço a participação de todos e até a próxima. Boa tarde a todos. Semana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, obrigada, boa tarde. Boa tarde.